Estou sempre feliz em voltar ao Northland aqui em cima, é uma parte linda do país, mas é maravilhoso encontrar irmãos e irmãs que pensam como eu. E nos últimos 5 anos, você descobriu quem eram seus verdadeiros amigos, e todos nós passamos por esse tipo de processo. Por isso, acho que foi uma bênção para nós passarmos pelos últimos 5 anos. Foi um chamado espiritual para despertar, funcionou muito como as trombetas do Antigo Testamento, um aviso de que há um dia de julgamento por vir. E precisamos estar em paz com nosso Pai Celestial. Por isso, é um privilégio estar aqui e compartilhar com vocês hoje. E para aqueles que estão assistindo online, damos as boas-vindas calorosas, onde quer que você esteja assistindo a este programa. Certo, então me pediram para fazer 4 palestras aqui, 2 hoje e 2 amanhã. Então é como se houvesse uma espécie de ascensão em um crescendo. Começamos com uma introdução relativamente suave e vamos ficando cada vez mais diretos até amanhã à noite, certo? E esse é o caminho que vamos seguir. Hoje tenho 2 palestras, uma se chama Masmorra Digital 1 e como você vê na tela, a outra se chama Masmorra Digital 2. E amanhã vou falar sobre cuidado com o comprador 1 e cuidado com o comprador 2. Então essas são as 4 palestras que vamos abordar hoje e amanhã. Trago saudações da minha esposa, ela deveria estar aqui. Estamos com alguns reparos inesperados em nossa casa neste momento. Por isso, ela ficou em casa para cuidar disso enquanto acontece. Mas meu filho está comigo, ele está fazendo as gravações e é realmente um privilégio para nós compartilhar esses dias com vocês. Então, convido vocês mais uma vez a inclinarem suas cabeças comigo e convidarem o Espírito Santo para abençoar nosso tempo juntos. Pai Celestial, agradecemos pela bênção e pelo dom da vida. Pai, agradecemos pela certeza da vida eterna para aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro. E, Senhor, enquanto nos reunimos aqui hoje no dia de preparação, enquanto aguardamos com expectativa as alegrias e a comunhão do próximo sábado, peço-te, Senhor, que o Teu Espírito Santo desça sobre nós, que tragas convicção e conversão renovadas a cada um de nossos corações e mentes. Pai, sabemos que estamos vivendo tempos grandiosos, mas, Pai, sabemos que antes de Jesus voltar haverá um tempo de angústia. E peço, Senhor, que cada um de nós seja encontrado no livro da vida do Cordeiro quando Jesus voltar. Então, Senhor, enquanto passamos esses 3 dias juntos, Senhor, um dos motivos pelos quais Tu dás dons à igreja é para edificar o corpo de Cristo. E assim, Pai, estou aqui hoje para fortalecer e edificar o corpo de Cristo. Que nossos membros e preciosas almas que estão assistindo presencialmente ou online estejam preparados para a vinda de Jesus Cristo. Senhor, não estamos aqui para preservar o passado, estamos aqui para proteger o futuro. E assim, Pai, peço que fales através de mim e por mim. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Certo? Então, esta é a nossa jornada de hoje. Vamos analisar a conexão com a ONU Conexão. Vamos dedicar este primeiro momento para analisar as identidades digitais ao redor do mundo. Depois vamos ver exemplos de excessos no uso da identidade digital. Então vamos chegar às nossas conclusões. E estou falando sobre isso porque está acontecendo diante dos nossos olhos. E gostemos ou não, isso está acontecendo na América. E já temos uma identidade digital em evolução, mesmo que nem percebamos. E todos nós carregamos isso em nossos próprios bolsos e não está no seu telefone. Portanto, já estamos vendo essas coisas acontecerem diante dos nossos olhos e é por isso que intitulei nossa palestra de hoje de Masmorras Digitais. Então, começamos no final de 25. Há apenas alguns meses, o primeiro-ministro do Reino Unido anunciou a implementação de identidades digitais, identidades obrigatórias para toda a nação. Todos os cidadãos do Reino Unido serão obrigados até o final do atual Parlamento, final de 2029, a ter uma identidade digital. Essa identidade digital funcionará como um aplicativo no seu telefone, porque a suposição é de que todos têm um smartphone. E essa identidade digital foi supostamente criada para garantir que os empregadores só possam contratar cidadãos do Reino Unido em oposição a imigrantes ilegais. Agora, a realidade na Grã-Bretanha é que, nos últimos 20 anos, nossas elites políticas de todos os partidos abriram as fronteiras para a imigração em massa. O nome de menino mais comum atualmente na Grã-Bretanha é Mohammed. E assim, os governos têm recebido aos milhões imigrantes ilegais para entrar no país.
Portanto, para o governo dizer que quer combater a imigração ilegal e que vai fazer isso implementando uma identidade digital é um tanto quanto desonesto. Mas a razão para a identidade digital era para que apenas aqueles que são cidadãos possam trabalhar legalmente. E este é o nosso primeiro-ministro, ou o primeiro-ministro deles. Eu sou cidadão dos chamais agora. Ele se chama Sir Keir Starmer. Ele diz o seguinte: se você vier para cá ilegalmente, não poderá trabalhar. A identidade digital é uma enorme oportunidade. Ela tornará mais difícil trabalhar ilegalmente neste país, tornando nossas fronteiras mais seguras. Agora, não importa o fato de que você precisa ter um número nacional de seguridade social e um passaporte para provar que pode trabalhar. Então, por que precisamos de um terceiro documento para provar que você pode trabalhar? Está além da minha compreensão. Eles já têm esses mecanismos de controle e equilíbrio em vigor. Portanto, isso parece ser apenas uma desculpa política conveniente para implementar uma identidade digital para toda a nação. O governo continuou dizendo que adotaria os melhores aspectos dos esquemas de identidade digital já existentes. Da Austrália, Estônia, Dinamarca e Índia, estou citando a necessidade das pessoas de acesso à educação, benefícios infantis, saúde, viagens e registros educacionais. E qual foi a resposta? Houve um alvoroço em todo o Reino Unido. Não importava se você era de direita ou de esquerda no espectro político. Pessoas de todas as origens se uniram e disseram que não querem uma identidade digital em nosso país, porque afirmam que isso será uma masmorra digital. Daí o nome da palestra de hoje, nesta manhã. E assim houve uma grande resistência e o primeiro-ministro, sendo um verdadeiro democrata, disse que vai ignorar a voz do povo e que vai seguir em frente e fazer isso de qualquer maneira. Então é isso que está acontecendo no Reino Unido. Vamos dar uma olhada em por que isso está acontecendo em 2025 e 2026. Por que isso não aconteceu no ano 2000? Por que isso não aconteceu no ano de 2015? Porque esses documentos de identidade digitais estão sendo implementados não apenas na Grã-Bretanha, mas em muitos países ao redor do mundo. Neste exato momento, as identidades digitais estão sendo implementadas. Então, vamos dar uma olhada primeiro na ONU. Conexão. E a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948. E o preâmbulo, como vocês veem aí na tela, da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz, está aí na tela, diz, considerando, eu sei que está bem pequeno para vocês, isso é só para vocês saberem, está lá, eu não estou inventando, certo? Mas vocês podem pesquisar no Google por Declaração Universal dos Direitos Humanos, e esse é o primeiro texto que vocês vão ver. O preâmbulo diz isso. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E depois dessa menção aos direitos inalienáveis, ao conceito de direitos inalienáveis, que é uma palavra difícil de pronunciar, direitos inalienáveis, ele desaparece da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e pelo restante desse documento, a ONU. Fala-se de direitos humanos em vez de direitos inalienáveis. E existe uma diferença profunda entre direitos humanos e direitos inalienáveis. Ok? Os direitos humanos não são direitos inalienáveis. Os direitos inalienáveis não provêm de nenhum governo, mas sim da própria criação à imagem de Deus. São iguais para todos os seres humanos. Elas provêm em virtude de terem sido criadas à imagem de Deus, numa ordem racional e moralmente criada, e como tal, são imutáveis. Eles não podem ser tirados de você. Eles não podem ser alterados. Seus direitos inalienáveis são seu direito de nascimento dado por Deus. Já os direitos humanos são concedidos pelos governos. E como regra geral, ao longo da história, sempre que uma nação tem uma Constituição, o que se observa é que quaisquer direitos que estavam sendo violados antes da Revolução, agora estão consagrados na Constituição da nova nação. Então, se o governo anterior, digamos a Constituição americana é um ótimo exemplo, os soldados britânicos eram alojados em casas americanas aqui na Nova Inglaterra, certo? Sim. E é por isso que isso está na Declaração de Direitos, para que isso não possa acontecer. E assim, o que acontece é que as constituições são frequentemente uma afirmação
dos direitos que foram violados pela administração anterior. E se você quiser saber como era a situação antes de uma Constituição ser adotada, leia a Constituição, observe os direitos que estão explicitamente consagrados nela, e isso lhe dirá pelo que a nação estava passando antes de qualquer revolução ou reforma que tenha ocorrido, levando à nova Constituição. Aqui nos Estados Unidos, temos a Declaração de Independência, e é isso que está escrito lá desde 4 de julho de 1776. Diz: consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis. E eu sempre me perguntei, qual é a diferença entre direitos inalienáveis e direitos inalienáveis? Acho que é a mesma coisa. Nunca encontrei uma boa explicação para o porquê. Às vezes é inalienável ou inalienável. Mas enfim, usei-o. A Constituição diz, entre esses direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que para garantir esses direitos, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Que sempre que qualquer forma de governo se tornar destrutiva a esses fins, é direito do povo alterá-la ou aboli-la, e instituir um novo governo, lançando suas bases em tais princípios e organizando seus poderes de tal forma que, para eles, pareça mais provável garantir sua segurança e felicidade. E muitas vezes me pergunto se aplicássemos esses princípios à nossa própria estrutura de Conferência Geral. Mas não vamos seguir por esse caminho hoje. Então, voltando à ONU, Declaração dos Direitos Humanos, não há realmente menção a direitos inalienáveis após o preâmbulo. E então passamos a focar nos direitos humanos ao longo dos documentos. E a questão sobre os direitos humanos é que eles não são imutáveis. Eles podem ser concedidos pelos governos e podem ser retirados pelos governos. Os governos podem conceder direitos aos seus cidadãos por meio de um ato do Congresso ou do Parlamento, e o próximo governo pode simplesmente retirar esses direitos. E assim, os direitos humanos não são direitos absolutos, são simplesmente permissões temporárias que você tem do seu governo para fazer certas coisas. E você sabe, temos várias diferenças culturais ao redor do mundo sobre como interpretamos essas questões. Costumavam dizer na União Soviética que, na Grã-Bretanha, tudo é permitido, a menos que seja expressamente proibido. E na Alemanha, tudo é verboten proibido, a menos que seja expressamente permitido. E na União Soviética, tudo é nélsia, que significa proibido. Certo, então todos nós temos entendimentos diferentes quando lemos um documento, abordamos esses documentos com lentes culturais muito diferentes. Mas o artigo 6 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte: todos têm o direito ao reconhecimento em todos os lugares, como pessoa perante a lei. Agora, isso soa ótimo, não é? Por implicação, portanto, a capacidade de provar sua identidade legal é um pré-requisito para a existência legal. Sem identidade legal, sem existência legal, você se torna uma não-pessoa. Você já alugou um carro em um aeroporto às 11 horas da noite? E tem alguém na fila ao seu lado e, esqueci minha carteira de motorista. Essa pessoa é uma não-pessoa. Ou você faz check-in em um hotel tarde da noite e a pessoa ao seu lado fez a reserva com o cartão de crédito de outra pessoa e esse cartão não está aqui e não deixam ela usar o próprio cartão de crédito. Essa pessoa se torna uma não-pessoa naquele momento. E eu vejo enquanto viajo pessoas esquecendo documentos essenciais e se tornando não-pessoas no contexto das viagens. Transporte, hospedagem, aluguel de carros, hotéis, isso acontece. E assim, o artigo 6 da ONU, Declaração dos Direitos Humanos, embora soe muito bonito, há um lado negativo implícito nisso. É que se você não tem nenhuma identidade legal, você não tem nenhuma existência legal. Agora, a Igreja Adventista celebra o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos têm o direito de escolher sua própria religião e que não devem ser coagidos a isso. E nós dizemos, louvado seja o Senhor. Isso está, de fato, em uma de nossas declarações oficiais. Mas o problema com a Declaração Universal dos Direitos Humanos está no artigo 29.2 e no artigo 29.3, e você pode vê-los aí na tela.
E é por isso que apoiar a Declaração Universal dos Direitos Humanos é profundamente problemático para nós como o povo remanescente de Deus. Porque está escrito ali, essa é a citação do artigo 29.2 e 29.3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diz que no exercício de seus direitos e liberdades, todos estarão sujeitos apenas às limitações determinadas por lei, unicamente com o objetivo de garantir o devido reconhecimento e respeito pelos direitos e liberdades dos outros e de atender às justas exigências da moralidade, da ordem pública e do bem-estar geral em uma sociedade democrática. O que isso te diz é que todos os direitos listados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos artigos 1 a 28, não são absolutos. Eles não são inalienáveis. Eles estão sujeitos ao que for determinado pelas autoridades públicas como sendo para o bem-estar geral da sociedade, também conhecido como o argumento do bem comum. Então você tem direitos, e você tem o direito à liberdade de consciência no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas isso está sujeito ao bem-estar geral de uma sociedade democrática. Se o governo determinar que o bem-estar geral exige a adoração aos domingos, por exemplo, você não terá direito de reivindicar a adoração no sábado. E então, no último parágrafo ali, cláusula 29.3, esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Portanto, se as Nações Unidas declararem que um de seus princípios é preservar a nossa casa comum, e isso exigir lockdowns aos domingos e observância do domingo, algo que está sendo promovido todos os anos nos tratados sobre mudanças climáticas. Neste ano, agora mesmo em Belém, no Brasil, há uma enorme reunião no norte do país com milhares e milhares de ativistas, governos e ONGs de todo o mundo, e todos estão pressionando por uma ação coordenada contra as mudanças climáticas para salvar o planeta do que eles chamam de emergência climática. E se você observar a linguagem usada pela ADRA e a linguagem usada pelo Papa, ela é direcionada aos jesuítas. 10 dias atrás no Vaticano, é idêntico. Estamos todos falando a mesma linguagem, a necessidade de preservar nossa casa comum, a emergência climática e o bem comum. E assim, enquanto as nações e os povos do mundo se unem em torno do que supostamente consideram ser a emergência climática, e não houve aquecimento global esta manhã no Maine, posso garantir a vocês. Mas à medida que nos unimos em torno da suposta emergência climática, percebemos que jesuítas e a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, estão encontrando pontos em comum, uma linguagem comum e objetivos comuns para proteger nossa casa comum. Mas o ponto sobre esta declaração final aqui é que você não pode exercer a liberdade de consciência se ela for contrária aos propósitos ou princípios das Nações Unidas. Se um dos propósitos das Nações Unidas, como estão discutindo, é tomar medidas contra as mudanças climáticas para preservar nossa casa comum, e isso exige que todos nós descansemos um dia por semana, para preservar o mundo do ciclo incessante de consumo econômico, e esse dia for o domingo, então seu direito e responsabilidade dados por Deus de temer a Deus e dar glória a Ele e de honrar o dia de sábado, agora serão abolidos. As Nações Unidas não são uma organização democrática. Em termos simples, só nos é permitido exercer nossos direitos, de acordo com as determinações dos governos, governos internacionais ou organizações intergovernamentais como a OMS e outros atores globais e das Nações Unidas. Direitos inalienáveis são mencionados no preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos, mas não aparecem depois disso. O que a ONU chama de direitos, na verdade, não são direitos. São meramente permissões temporárias que podem ser revogadas a qualquer momento. Caso o que você deseje fazer entre em conflito com o que o regime de governança global chama, entre aspas, de bem-estar geral de uma sociedade democrática, ou vá contra os próprios propósitos e objetivos declarados da ONU. Então, em 2013, a ONU publicou uma declaração sobre seu papel de fornecer um novo regime de governança global para todo o mundo.
E em 2013 foi isso que as Nações Unidas declararam. Disse que a parceria pode promover um regime de governança global mais eficaz, coerente, representativo e responsável. Um regime de governança global sob os auspícios da ONU terá que garantir que os bens comuns globais sejam preservados para as futuras gerações. Os bens comuns globais. O propósito da ONU é preservar os bens comuns globais, seja lá o que eles definam como tal. Essencialmente, os governos nacionais estão sendo reduzidos ao redor do mundo a traduzir as prioridades da governança global em políticas nacionais. Notamos no Reino Unido, antes do Brexit, que não importava em quem você votasse, no final das contas você recebia as mesmas políticas. Se você votasse no Labour ou no Conservative, que são a nossa versão de republicano e democrata, os rostos mudavam, mas as políticas essenciais não mudavam. Por isso, as pessoas votaram pelo Brexit. Elas não queriam mais nada com isso, com o que estava sendo ditado de Bruxelas. E mesmo assim, tivemos políticos que continuaram seguindo as velhas políticas e a velha agenda. Então, efetivamente, mudar de governo nas eleições nacionais só muda os jogadores, mas não muda as políticas globalistas centrais. E assim, você tem políticos diferentes, mas as mesmas políticas. Nos Estados Unidos, chamamos isso de Uniparty. O Uniparty em ação. Agora, em 2015, a ONU adotou a Agenda 2030. Você já ouviu falar da Agenda 2030? Nós ouvimos muito sobre o projeto 2025, mas talvez mais preocupante em nível global seja a Agenda 2030. Então, a ONU costumava ter o que chamavam de ODMs, ou Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e o objetivo era eliminar toda a pobreza humana. Até a virada do milênio, até o ano 2000. E, na verdade, eles fizeram progressos substanciais nesse sentido. Na verdade, isso não foi causado por ONGs, organizações não governamentais, não foi causado pela World Vision, Save the Children e ADRA. O que tirou mais pessoas da pobreza do que qualquer outra coisa foi um bom governo. Governo para o povo e crescimento econômico ao redor do mundo. Mas como eles não completaram a tarefa em 2015, a ONU aprovou a Agenda 2030, que possui 17 objetivos que eles chamam de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E todos esses objetivos devem ser implementados globalmente pelos governos do mundo até o ano de 2030. Daí a urgência que vemos agora por identidades digitais, porque estamos chegando perto desse prazo de 2030. O objetivo da Agenda 2030 é erradicar a pobreza, promover a prosperidade e proteger o planeta até o ano de 2030. E esses objetivos de desenvolvimento sustentável estão no centro do novo regime globalista. E se você olhar para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, é o objetivo que você vê na tela: promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. E você diz, bem, isso não parece nada ruim. Quero dizer, isso sempre é apresentado em uma linguagem bonita e positiva. É como, sabe, quando meu pai diz, Connor, ele disse, eu gosto de conversar com você. Sabe, isso parece algo agradável, até você perceber que vou ter uma conversa de aprendizado aqui, não apenas uma conversa comum. Mas quando você olha para as metas específicas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 16.9, você as vê aí na tela. Isso foi retirado do site da ONU, do site ali. Todas parecem boas até chegar a essa última aqui embaixo. Aqui, 16.9 diz, até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento. Eu costumava trabalhar no Azerbaijão, eu ficava bem na fronteira com o Irã. E lá, nas montanhas altas, havia muitas comunidades e elas eram absolutamente empobrecidas. E quando as crianças nasciam, o sistema de saúde era tão corrupto que, se seu filho nascesse, você tinha que pagar um suborno ao cartório para obter a certidão de nascimento. E como muitas famílias eram muito pobres, elas escolhiam apenas um filho para obter uma certidão de nascimento. E sem certidão de nascimento, você não tinha identidade legal. Sem certidão de nascimento, seu filho não poderia ser matriculado em nenhuma das escolas da região. Sem certidão de nascimento, você não poderia ir para a faculdade. Você não existia legalmente. Então, o que se via eram crianças nas montanhas crescendo sem existir legalmente. Eram pessoas inexistentes que nunca poderiam acessar saúde, educação, transporte, viajar, aposentadoria ou qualquer tipo de benefício social dentro do seu país.
E então percebi, todos aqueles anos atrás, que ter documentos legais, ter uma identidade legal, é algo extremamente importante. Nós damos isso como certo até vermos pessoas vivendo sem isso. Então vocês veem agora na tela, coloquei aqui de forma um pouco mais clara, aqui está o objetivo da ONU. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16.9, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento. E então, o indicador que o acompanha é este. Diz que a proporção de crianças menores de 5 anos, cujos nascimentos foram registrados junto à autoridade civil por idade. E a meta é que 100% das crianças menores de 5 anos estejam registradas junto a uma autoridade civil. Agora, isso parece inofensivo, mas não é. Porque logo após votar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, meses depois, a ONU, a Aliança ID 2020, votou. Foi criada no final de 2015 com o objetivo de implementar um sistema global de identidade digital para atingir as metas de desenvolvimento sustentável, 16,9. E até 2030, esse era o propósito declarado da Aliança Agenda ID 2020. A Aliança tem como objetivo facilitar a expansão de um sistema de identidade digital seguro, verificável e persistente, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável acordados pelas Nações Unidas. Se você quer saber se a ONU está promovendo identidades digitais em nível global, com certeza está. Chama-se Aliança ID 2020 e essa aliança é uma mistura de grandes empresas de tecnologia do mundo todo, contratadas de defesa, agências da ONU, governos e bancos, todos colaborando na Aliança ID 2020 para implementar identidades digitais. No momento, eles estão fazendo isso caso a caso ao redor do mundo. E o que eles estão fazendo é escolher a dedo os países mais difíceis do mundo para implementar isso, para que possam aprender as lições. E assim que aprenderem as lições, vamos chegar a alguns exemplos específicos em um minuto, então eles saberão como implementar para todo o resto. Então, esse esquema de identidade digital, só para entender exatamente do que estamos falando, a Microsoft está envolvida nesse programa. Eles fazem parte da Aliança ID 2020. E a beleza da internet é que nada pode ser escondido. E existem certos mecanismos de busca onde você digita o nome do site que deseja. E a data, e a hora, e o ano, e o dia, e o mês de quando ele estava online. E ele te leva de volta ao que estava lá naquele momento. Então, as pessoas podem mudar o site de hoje, mas com a internet você pode voltar e ver o que estava escrito ontem ou há 6 meses. E em um desses sites você pode voltar e olhar para o... Este é um grupo de chat interno dentro da Microsoft. E eles estavam discutindo o que significava para a Microsoft participar da Aliança ID 2020. E nesse blog de discussão interna é isso que o texto diz. Este é o final desse artigo. Diz assim: à medida que mais e mais transações se tornam digitais por natureza e são construídas em torno de um único padrão global de identificação, apoiado pela Microsoft, a questão de quem irá governar essa comunidade e economia global em evolução se torna relevante, né? Especialmente porque os participantes do sistema não poderiam comprar ou vender bens ou serviços. Então aí está, preto no branco, vindo da Microsoft. Eles entendem as implicações de que, se você não participar do plano de identificação digital que está sendo implementado globalmente, você não poderá comprar nem vender. Você será legalmente um não cidadão. É isso que vai acontecer. Então, essas identidades digitais, teoricamente, vão lhe fornecer uma identidade legal. Teoricamente, dando-lhe acesso à saúde, educação, viagens, moradia, seguro-desemprego, aposentadoria, previdência social, benefícios do Medicaid, Medicare, acesso ao sistema judiciário e outros benefícios fornecidos pelo seu governo. Mas a falta de uma identidade digital aprovada, ou se você for desligado do sistema, isso fará de você uma não-pessoa, legalmente inexistente, e irá excluí-lo de todo acesso a serviços do governo ou do setor privado. Então, agora temos sua atenção nesta manhã? Sim, espero que tenhamos sua atenção. Agora, ainda não há um plano para transformar isso em um sistema único de identidade digital implementado globalmente. A palavra-chave é interoperável.
E o que está acontecendo é que cada governo está desenvolvendo seu próprio sistema de identidade digital que se aplica ao seu país, então você vê a face disso. Mas a arquitetura por trás significa que, se você viajar dos Estados Unidos para a Tailândia, a identidade digital pode ser lida na Tailândia, eles sabem quem você é e vice-versa. Por isso, eles chamam de interoperável, para que onde quer que você vá no mundo, sua identidade nacional seja registrada e reconhecida naquele país. Então, por exemplo, a União Europeia acabou de anunciar que americanos que vão para a América, a partir do ano que vem, viajar da América para a União Europeia exigirá uma identidade digital. Uma identidade digital americana será funcional na Europa. Então, você vê essas restrições começando a surgir. Durante a pandemia, descobri que havia muitas brechas, uma das quais era, depende de quem você voa como. E se eu tivesse voado para a Alemanha, como fiz, ou para a França, América ou Grã-Bretanha durante a pandemia, se eu tivesse voado como cidadão americano, eu teria o acesso negado porque eles exigiam um passaporte dos montes. Cidadãos deverão ser vacinados para poderem viajar para a Europa. Eu sempre viajei com o meu passaporte irlandês, porque assim eu voltava para casa como irlandês e, portanto, não precisava de vacina, já que tinha um passaporte irlandês. E quando viajei para a Grã-Bretanha, viajei com o meu passaporte britânico, porque estava voltando para casa e, portanto, as normas de vacinação se aplicavam. Ok? Só quero te encorajar, consiga o máximo de passaportes que você puder encontrar. Aqui no Maine, se você tem parentes, se você tem um avô ou avó que nasceu na Irlanda, você se qualifica para a cidadania irlandesa. É um passaporte da UE. Isso pode ser extremamente útil algum dia. Não. Jones disse que um dia os adventistas na América se arrependerão disso. Eles não partiram antes de receberem a marca da besta. As restrições começam aqui. Então, é isso que a Microsoft está dizendo. O verdadeiro objetivo da Agenda ID 2020 é o seguinte: triplo. O primeiro é capacitar um regime de governança global, o segundo é explorar ameaças, tanto reais quanto imaginárias, para avançar os objetivos do novo regime globalista. Você pode chamar isso de análise hegeliana e, em terceiro lugar, é forçar um sistema de identificação digital centralizado, injustificado e indesejado a toda a humanidade. É isso que os governos do nosso mundo estão fazendo ativamente em todo o mundo hoje. A maioria dos governos do nosso mundo está implementando isso ativamente enquanto falamos. Então, vamos falar sobre essas identidades digitais ao redor do mundo. Agora, o que você percebe ao ler a literatura é que esses planos estão sempre envoltos e batizados em palavras calorosas e reconfortantes. Essas são algumas das palavras usadas na literatura. Líderes da ONU e de ONGs falam sobre inclusão financeira. Eles falam sobre reduzir a lacuna de identificação. Eu não sabia, eu estava preocupado com a lacuna de identificação, mas aparentemente deveríamos estar. Eles falam sobre sistemas financeiros centrados no cidadão, ou de forma ainda mais kafkiana, falam sobre o dinheiro do povo. O dinheiro do povo. Na verdade, isso está implementando o estabelecimento de um sistema financeiro global que recompensa os obedientes e pune aqueles que se recusam a se curvar à nova agenda globalista. Então, na Tailândia hoje, eles já implementaram a nova identidade digital. Eu costumava trabalhar com a Adventist Frontier Missions, e eles estão cientes disso. O que aconteceu na Tailândia foi que todos os celulares agora estão vinculados a cartões SIM. Você não pode comprar um cartão SIM sem vinculá-lo a um número de identificação digital. Isso significa que você não pode comprar um celular descartável. Isso significa que você não pode ter uma conversa privada quando realmente quiser. Não é mais possível ter uma conversa telefônica anônima na Tailândia. Na Nigéria hoje, um dos países mais populosos do mundo e com suas próprias tensões internas entre muçulmanos no norte e cristãos no sul, há uma grande luta acontecendo entre o governo e o povo. E eles lançaram sua própria moeda digital, a moeda digital do Banco Central, chamada Naira, e implementaram identidades digitais para toda a nação, e há uma enorme resistência na Nigéria por parte das pessoas que não querem as identidades digitais nem a moeda digital. Por isso, a Nigéria está se tornando um ponto focal para o Bitcoin, porque é uma criptomoeda fora do controle do governo.
E assim, hoje a Nigéria é um hotspot de Bitcoin. E o México, com seus problemas com os cartéis e tudo mais, acabou de firmar um acordo com o Banco Mundial para implementar um novo sistema de identificação digital até o final de 2026. E o acordo é que, no México, ninguém pode ser empregado sem ter uma identidade digital que comprove sua elegibilidade para o trabalho. E nenhum empregador, incluindo a Igreja Adventista, estará isento da exigência de verificar no sistema de identificação digital. Então, isso está sendo implementado em países como Nigéria, Tailândia e México. E como eu disse antes, eles não estão escolhendo os países fáceis para implementar. Eles estão implementando nos países mais difíceis, onde há um governo central mais fraco, porque estão aprendendo as lições para que possa ser implementado em outros lugares. No Reino Unido, as autoridades fiscais, em parceria com a nova iniciativa de identificação digital, estão redesenhando seus sistemas. Assim, os autônomos e as pequenas empresas serão obrigados a enviar seus dados fiscais trimestralmente, em vez de no final do ano fiscal, usando um software aprovado pelo governo. Isso dá ao governo uma supervisão e visibilidade mais contínuas sobre as atividades financeiras e empresariais das pessoas. E bilhões estão sendo gastos para conectar todos esses bancos de dados que o governo possui internacionalmente em algo que eles chamam de Sistema de Banco de Dados Integrado. Assim, você solicita uma carteira de motorista e essa informação fica visível para todos os outros departamentos do governo, não apenas para o DVLA. O que isso significa é que o John Doe, que solicita uma licença de pesca, é reconhecido pelo funcionário administrativo. Com quem você está falando? Como o mesmo John Doe que recebe um auxílio de cuidador e o mesmo John Doe que paga $1.500 trimestralmente em imposto de autônomo. Bancos de dados integrados permitem que o governo tenha uma visão de 360 graus de todas as suas interações com cada braço do Estado. Hoje Em quase todos os países do mundo, os benefícios e serviços do governo geralmente são oferecidos de forma padronizada, igual para todos. Existem algumas variações, como as reformas do SNAP que estão sendo propostas agora, em que você precisa fazer um certo número de horas de trabalho voluntário para receber seus benefícios do SNAP. Mas, como regra geral, o atendimento de saúde e os benefícios do governo são oferecidos de forma padronizada, igual para todos. Com identidades digitais, governos e bancos de dados integrados, os governos podem adaptar sua assistência a cada indivíduo de forma condicional e personalizada. Ou seja, o acesso ao bem-estar e aos sistemas do governo é condicional, dependendo do cumprimento de quaisquer exigências governamentais em vigor no momento. Talvez o maior exemplo de identidade digital atualmente seja a Índia. E na Índia, em 2016, eles aprovaram a lei Aadhaar e as Nações Unidas, por meio da IDE 2020, firmaram parceria com o governo indiano para implementar o sistema Aadhaar. E hoje, quase 90% dos 1,4 bilhão de cidadãos indianos estão registrados com um número de identificação de 12 dígitos, conhecido como número de conta pessoal. O registro envolve escaneamento da íris e verificação de todas as 10 impressões digitais para se cadastrar como residente, e que toda a sua identidade fica armazenada em um único banco de dados centralizado, conhecido como Repositório Central de Dados de Identidades. Teoricamente, a participação é voluntária, mas você precisa de um número de conta pessoal para pagar impostos pessoais, obter restituições fiscais, abrir ou usar uma conta bancária, ter um cartão de crédito, fazer qualquer transferência bancária, qualquer transferência acima de $600. E há uma enorme variedade de benefícios e subsídios do governo, como saúde e educação, acesso a grãos e trigo subsidiados, sementes e fertilizantes para os agricultores, tudo isso exigindo um PAN, um número de conta pessoal no sistema de identidade digital Aadhaar. Mas, como dizem, o sistema é totalmente voluntário. A decisão é sua. Você pode optar por não participar, desde que não precise pagar impostos, não compre um veículo, não faça transações financeiras, não queira uma conta bancária, não queira acesso ao governo, à saúde, à educação ou à previdência social, não precise de acesso a alimentos, grãos ou sementes subsidiados e nunca deseje votar. A escolha é claramente sua, mas é totalmente voluntária. E no ZY,
E quanto a nós? Bem, você já ouviu falar do Real ID Act. Você deveria lê-lo. O Real ID Act de 2005 estabeleceu padrões mínimos de segurança para ajudar a aprimorar as carteiras de motorista e carteiras de identidade emitidas pelos estados. Foi assim que ele foi apresentado. A lei proíbe que agências federais aceitem qualquer informação que não atenda a esses padrões e exige a coleta de informações pessoais específicas, incluindo seu nome completo, data de nascimento, número do seguro social, endereço residencial, assinatura e uma fotografia. E essa padronização da coleta de dados em todos os estados dos Estados Unidos está criando um perfil abrangente de todos os indivíduos, o que muitos críticos demonstram que levará a um aumento da vigilância governamental. Agora, nos dias de hoje, nos Estados Unidos da América, os seguintes estados migraram suas carteiras de identidade reais para identidades digitais. São eles: Arkansas, Arizona, Califórnia, Colorado, Geórgia, Havaí, Iowa, Louisiana, Maryland, Montana, Novo México, Nova York, Ohio, Utah, Virgínia, Virgínia Ocidental e Porto Rico. Esses estados já digitalizaram o sistema de Real ID e isso está sendo implementado nos demais estados. E como muitos estados não quiseram fazer isso de 2005 a 2020, quando o CARES Act foi aprovado no início da pandemia em 2020, a administração Trump deu força ao CARES Act, exigindo que os estados se adequassem a esse programa de Real ID. Eles não estavam apenas oferecendo ajuda para as pessoas afetadas pela Covid, eles estavam, na verdade, implementando o mecanismo para uma identidade digital para o restante do país. Então, vamos dar alguns exemplos de identidade digital. Eu recomendo que você volte e leia o Real ID Act, porque a linguagem para o que ele pode ser usado é, às vezes, realmente vaga. Algo como o que quer que o secretário de Estado exigir. Quero dizer, é incrivelmente amplo. Não é só para que você tenha mais identificação na sua carteira de motorista ou possa viajar com ela. Então vamos ver exemplos de abuso da identidade digital. O problema disso é que enfrentamos um dilema. Todos queremos mais conveniência, mas com mais conveniência vem mais controle. E estamos dispostos a sacrificar a liberdade pessoal e a segurança pessoal se tivermos o que achamos moderno ou mais conveniente hoje. E porque não estamos dispostos a dar um passo atrás e perceber que os dispositivos que carregamos no bolso são essencialmente instrumentos de vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amamos a conveniência de ver YouTube, localizar hotéis no mapa e usar apps no celular. Mas essa facilidade nos seduz a aceitar vigilância total, 24 horas por dia em nossas vidas. E assim, há alguns exemplos claros de como as identidades digitais extrapolam seus limites. Então, aqui você tem... Este é o ponto de conexão. É para isso que você a tem. É para isso que ela é usada, teoricamente. E é assim que ela pode ser mal utilizada por governos. E algumas dessas coisas, quando eu digo talvez, já estão sendo mal utilizadas por governos. Então, a primeira são seus registros de saúde aqui em cima. Teoricamente, ter seus registros de saúde digitais ajuda a manter um controle mais preciso de todos os seus medicamentos. Na realidade, ter uma identidade digital que tem acesso ao seu histórico médico permite que o governo impeça a entrada em partes de uma cidade se suas vacinas não estiverem em dia. Foi isso que aconteceu na China em 2022 e 2023. As identidades digitais das pessoas foram desativadas, o que significava que elas não podiam acessar trens e ônibus e eram barradas em determinadas áreas. E quando cidadãos chineses quiseram protestar em bancos que não estavam devolvendo seus depósitos, o governo simplesmente desativou suas identidades digitais. Isso é conhecido como geofencing. E o governo limita ou controla onde você pode ir na cidade, acessando, controlando pelo seu celular para onde você pode ir. E isso desativa todos os mecanismos que você precisa para chegar aonde quer ir. Sim, isso aconteceu há alguns anos na China.
Depois você tem o aplicativo do seu provedor de saúde. Alguém aqui tem um aplicativo de saúde no celular? Sim? Sim, a maioria de nós faz isso. Usamos isso para interagir com visitas hospitalares. Quando você recebe uma carta do seu médico de atenção primária, certo? Recebo uma carta do meu médico de família após meu exame médico anual. Eu me sento, respiro fundo e rezo o suficiente. Eu digo, Senhor, que o Senhor perdoe essa médica pelo que ela está prestes a me dizer. E então eu me sento e leio tudo. E ela me dá uma bronca dizendo que meu LDL está muito alto, ou às vezes que meu LDL está muito baixo. Eu fico pensando, o que eu deveria fazer em relação a isso? Eu não sou moralmente responsável por ter HDL mais alto ou mais baixo do que o esperado. Mas enfim, isso é outro assunto. Usamos nossos aplicativos para interagir com nossos profissionais de saúde. Gostamos da praticidade, mas assim como acontece com aplicativos de prontuário médico, o aplicativo do seu provedor de saúde pode ser usado para limitar o acesso a certos recursos prejudiciais ou a determinadas partes da cidade. De novo, foi isso que aconteceu na China. Agora estão surgindo aplicativos de supermercado. Você usa algum aplicativo de supermercado? Você comprou online no Walmart durante a pandemia? Certo, os aplicativos sabem o que você está comprando para entrega em casa. Muita gente usou isso durante a pandemia. Isso pode ser usado para racionamento de alimentos, também pode ser usado para negar comida aos socialmente não conformes. Se você não entra na linha, se não segue as regras, então vamos cortar seu acesso à comida. Google Maps e serviços de localização. Quem usa o Google Maps no celular? E quando você baixa um aplicativo no seu celular, sempre aparece uma pergunta sobre permissões. Você permite compartilhar essas informações? Sim. Sempre diga não, ok? Porque quando você diz sim, está permitindo essa interoperabilidade entre todos os seus aplicativos. Então, todos os provedores sabem o que está acontecendo na sua vida, não apenas aquele provedor específico. E assim, com o Google Maps e os serviços de localização, isso dá visibilidade da sua localização. O excesso nisso é o perfilamento comportamental daqueles. E um dos benefícios ou efeitos colaterais dos telefones 5G é que existem camadas de rastreamento embutidas no sistema 5G. Com seu telefone 5G, para monitoramento constante, sabem exatamente onde você está. O sistema rastreia seu trajeto automaticamente. A China foi pioneira nisso no Tibete entre o fim dos anos 90 e início de 2000. Depois, o governador do Tibete foi para o noroeste, para Shanxi, terra uigur. E a principal cidade dos uigures se chama Urumqi. E os uigures estavam um pouco inquietos. Eles não queriam fazer parte da China. E assim, nos últimos 15 anos, o governo chinês reprimiu com muita força esse grupo religioso minoritário. Você provavelmente já ouviu falar da perseguição aos uigures, onde os homens são levados para campos de reeducação e doutrinação, e o governo chinês transferiu homens Han para suas casas para viverem como maridos com suas esposas. E eles estão tentando exterminá-los por meio da reprodução e destruir a dinâmica familiar. Bem, o governo chinês instituiu um sistema de crédito social em todo o país e o implementou em caráter experimental em Urumqi. E eles instalaram câmeras inteligentes em cada esquina, em todas as entradas de todos os prédios. E eles podiam rastrear qualquer pessoa. E a inteligência artificial está sendo usada para isso. Se você está indo para a casa do trabalho à noite e de repente pensa, preciso comprar para mim, sei lá, um saleiro para casa. Eu só dou uma passada no Walmart e compro isso. Isso é sinalizado no sistema como estando fora do seu trajeto normal de rato. E se o sistema achar que isso é suspeito, ele pode bloquear o seu acesso à loja. E esse tipo de estado de vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana, já existe na China. E isso vem acompanhado de um sistema de crédito social, onde se você está nas redes sociais na China e não curte peças de propaganda do governo o suficiente todo mês, então você perde benefícios. Você não tem acesso a um passaporte. Seus filhos não podem viajar para o exterior para estudar. Você não pode obter um visto estrangeiro. Não pode morar em uma parte melhor da cidade. O governo chinês tem um esquema de crédito social muito avançado e ele está atrelado a identidades digitais que estão sendo implementadas em todo o país. Isso está chegando até nós. Hoje temos uma versão mais branda chamada de cultura do cancelamento, mas isso está vindo para o nosso lado.
Chamamos isso de perfil comportamental com o Google Maps. Você tem itens tokenizados, provavelmente já ouviu falar do trabalho de tokenização com o Banco de Compensações Internacionais. E assim, todo país tem um banco central, mas o banco central de todos os bancos centrais é conhecido como o BIS, o Banco de Compensações Internacionais. E eles estão se movendo o mais rápido possível para tokenizar todos os ativos ao redor do mundo. E você pode perguntar, bem, como isso me afeta? O problema é que o governo pode negar o seu acesso aos seus próprios ativos. Hoje em dia, você pode comprar um carro novo e ele pode ser desligado remotamente. Você pode comprar uma propriedade e depois ser impedido de acessá-la pelo governo através de uma ordem judicial, porque eles sabem exatamente qual propriedade você possui, tudo está detalhado. Na verdade, com um programa de digitalização. 2 semanas atrás, eu estava conversando com um homem no Canadá que está gerenciando parte da implementação do CBDC do governo canadense. Ele me disse que o sistema está sendo projetado. Assim, com o toque de um botão, os ativos de alguém podem ser simplesmente transferidos para outra pessoa na blockchain. E você pode perder tudo o que possui com o toque de um botão. Então você tem suas câmeras. Todo mundo gosta das câmeras em seus celulares. Sim, essas câmeras são coisas legais. Mas elas também podem tirar fotos e também podem ver o que você está vendo. Elas também podem ser usadas para monitorar por onde você anda e o que faz nesses lugares. Então, se você tem um notebook em casa à noite, os laptops têm uma câmerazinha na parte de cima da tela, certo? Eu sei que o Bill Gates e o Elon Musk, quando usam seus laptops, cobrem essas câmeras. Porque as pessoas podem acessar seus computadores e gravar o que está acontecendo no seu quarto sem que você saiba. Então chegamos ao assunto de identidade digital, redes sociais, aplicativos de mensagens, e hoje em dia as pessoas vivem nas redes sociais. Adoramos postar fotos de casamentos e de mim muito feliz, enquanto estou em meio à depressão. Mas também podem ser usados para a criação de perfis. Todas as comunicações feitas em um smartphone são vistas pelas empresas de aplicativos de redes sociais, e isso pode ter consequências. Ainda hoje, se você estiver contratando profissionais da geração Z ou millennials, a maioria dos empregadores deve... Bem, eu sei, mas tudo o que tenho visto é que os empregadores estão analisando seu histórico nas redes sociais. Hoje em dia, ninguém contrata alguém sem antes verificar seus perfis no Facebook, Instagram e Snapchat. Isso lhe dará uma ideia de com quem você está lidando mais do que qualquer outra coisa. As pessoas postam coisas às 3 da manhã, quando estão exaustos e não há filtro funcionando. É incrível o que você pode aprender sobre alguém naquelas conversas às 3 da manhã, postagens. E assim, mesmo nós, adventistas, já fizemos isso. Já verifiquei os perfis do Facebook das pessoas antes de tomar decisões de emprego. Mas imagine se isso estivesse sendo usado sistematicamente contra todos os cidadãos. Depois você tem os smartphones que usamos para telefonar, redes sociais, bancos e outros aplicativos. Mas também é um dispositivo onipresente de escuta, rastreamento e localização. E por meio das redes 5G, ele fornece um dispositivo de geolocalização 24 horas por dia para que agências de vigilância do governo possam rastrear você onde quer que vá no mundo. Então você tem os dois últimos aqui. Com IDs digitais é possível fazer perfis religiosos e políticos. Qualquer religião considerada inadequada pode ser tratada por meio da imposição de restrições direcionadas a viagens, compras e transações financeiras. Também pode ser usado para determinar sua orientação política e assim direcionar ou restringir você conforme desejarem, inclusive sua capacidade de ir votar. Portanto, essas identidades digitais que estão sendo implementadas não são tanto para inclusão financeira, mas sim para controle financeiro. Sabe, antigamente, quando meu filho estava crescendo, eu dizia, David, te pago $5 para cortar a grama, é um trabalho de 3 horas. Ele ficava feliz em receber $5 e eu ficava feliz em pagar $5 por um trabalho de 3 horas. Mas com IDs digitais e moedas digitais, você não pode mais fazer essa transação pessoal. Você terá que fazer uma transação digital e essa será uma transação tributada. Tudo será conhecido pelo governo. Nada fica fora do sistema e você basicamente perde toda a privacidade pessoal.
A questão central aqui com as ideias digitais é a capacidade dos governos de fazerem perfis pessoais. Não é papel ou direito do governo saber todos os aspectos da sua vida. Um governo limitado sustenta a existência de um governo moralmente autorregulado. A parte mais violenta da América hoje são nossas prisões. E quanto mais restrições governamentais você impõe a um homem, como em uma prisão de segurança máxima, mais você reduz sua capacidade de agir como um agente moral. Quando tudo é controlado e cada decisão é tomada por você, você é reduzido à condição de um animal, e os homens se comportam como animais nessas prisões. E quando o governo reduz seus controles sobre a cidadania, aumenta a nossa capacidade de tomar decisões morais e agir como seres morais e viver em harmonia com nossa consciência. E assim, à medida que vemos o aumento dos controles do governo sobre a sociedade, o resultado natural é que veremos mais comportamentos semelhantes aos de animais, porque estamos perdendo nossa capacidade de agir como agentes morais em uma criação moral. As identidades digitais permitirão que o governo mapeie todos os aspectos da sua saúde, seus hábitos pessoais, todas as suas finanças, seus interesses pessoais, cada aspecto da sua história pessoal, toda a sua participação em redes sociais, seus valores e aspirações, sua fé religiosa, suas opiniões políticas e todas as suas vulnerabilidades pessoais. E isso também permite que os governos ajam com base nesse conhecimento. Não se trata apenas de um perfil pessoal. O problema dessas identidades digitais é que você confunde conhecimento íntimo, você pode fundir o conhecimento íntimo sobre um indivíduo com o poder coercitivo do Estado. E quando você funde o conhecimento íntimo sobre o indivíduo com o poder coercitivo do Estado, isso significa que o governo terá a capacidade de restringir todo o seu acesso a viagens, comida, dinheiro, acesso aos seus próprios pertences. Isso vai te cortar do acesso a utilidades e moradia, desemprego, assistência médica, contas de aposentadoria, apoio social. Por isso, o avanço das identidades digitais representa uma ameaça tão profunda às liberdades civis e religiosas em todo o mundo. Um aplicativo assim, esses aplicativos que estão sendo lançados, inevitavelmente será um instrumento de uma sociedade de vigilância e controle total sob o pretexto de inclusão digital e identidade digital. Então eu espero que minha esposa diga: Conrad, você tem uma habilidade única de animar as pessoas. E a única notícia boa agora é que o almoço será em 35 minutos. E esta é a mais leve de todas as conversas. Temos estes próximos 2 dias. Tudo bem? Mas a função de um pastor não é preservar as instituições do passado. É para preparar as pessoas para o que está por vir. Queremos preparar as pessoas para estarem prontas quando Jesus voltar. E sabemos que entre agora e lá haverá um período difícil pela frente, como nunca houve desde que as nações surgiram. A irmã White disse em 1895, e estou parafraseando-a aqui, que o preço dos alimentos subiria tanto e os homens ricos controlavam o acesso ao fornecimento de alimentos, mas havia fome nas cidades da Índia, da China e da América. E ela diz que isso levará a uma nova guerra civil nos Estados Unidos. Ela disse isso em 1895. Então ela diz, isso introduzirá o tempo de angústia de Daniel 12, 1 a 2. Portanto, sabemos que há polarização social em nosso país. Vimos o que aconteceu com o risco de corte dos benefícios do SNAP há apenas 2 semanas. As pessoas estavam dizendo, vamos simplesmente pegar para nós mesmos. A lei e a ordem vão entrar em completo colapso. E o que estamos vendo hoje na América não é uma divisão entre direita e esquerda, mas sim entre as elites sociais e o povo. Seja a AOC ou Donald Trump, todos estão argumentando em favor do povo em relação às elites. Não é mais uma questão de direita ou esquerda. Portanto, nosso papel como pastores é preparar as pessoas para o que está por vir. Quando estive em Toronto há 2 semanas, sentei-me em um restaurante libanês. E essa é a minha comida favorita, aliás. É uma deliciosa comida libanesa. É saudável, nutritiva e com saladas frescas. É maravilhoso. E havia uma igrejinha do outro lado da rua e as pessoas passavam por ali.
Meus olhos foram atraídos para lá. Parecia uma senhora de sari. E era da cor disso aqui, dessa luz, como latão desbotado. Ela sentava ali com o sari na cabeça e a mão levantada assim, cruzando as pernas na rua. E a sociedade simplesmente passava por ela. E eu a observei antes de perceber. Aquilo é uma estátua. Não é um ser humano de verdade, é uma estátua. E ela estava sentada ali, na entrada da igreja, com as mãos estendidas, sem nem olhar para cima, pedindo algumas moedas para quem passasse. Mas era uma estátua. Meu filho estava comigo e eu disse, está vendo aquela estátua ali? O povo de Deus vai ser assim um dia, do lado de fora da sociedade, excluídos de toda a participação em todos os serviços financeiros e governamentais. Talvez despejados de nossas casas e propriedades que achávamos que já estavam quitadas. Mas você não pode pagar o imposto de propriedade se não receber a marca da besta, então sua propriedade se vai. É aí que vamos estar. Mas Deus cuidará dos seus. Então pense nisso e pergunte a si mesmo, por que estamos lutando por casas, carros, férias, contas bancárias e fundos de aposentadoria? Um dia, com o sistema de identificação digital, tudo isso pode ser desligado com o apertar de um botão. O que importa é a salvação, não os dólares na nossa conta bancária ou os bens no nosso balanço patrimonial. Então, o nosso tempo aqui acabou. Preciso encerrar por aqui. Enquanto a ONU fala sobre inclusão, na realidade está construindo um sistema global de identificação digital que é inerentemente excludente e será usado para punir críticos do regime ou vozes dissidentes silenciosas, cortando-os de qualquer participação na sociedade. Nós conhecemos isso como a marca da besta em Apocalipse 13. E é interessante para mim como tantos comentaristas seculares agora estão falando sobre a marca da besta. Políticos, comentaristas, jornalistas estão olhando novamente para Apocalipse 13. E eles estão falando sobre isso nas redes sociais e dizendo o que esse capítulo realmente significa. Se alguma vez houve um momento para falarmos sobre a marca da besta e a mensagem do terceiro anjo, esse momento é agora. Porque as pessoas entendem que algo está para acontecer em nosso mundo, algo como nunca vimos antes. Os mecanismos digitais para a imposição, o mecanismo digital para uma imposição da marca da besta está sendo construído diante dos nossos próprios olhos. O impulso por identidades digitais que estamos testemunhando hoje em todo o mundo permitirá que as CBDCs e um regime de vigilância 24 horas de rastreamento e monitoramento sejam implementados globalmente. Isso levará à coerção, seja de consciência ou de atividade econômica. Então, hoje mesmo, usei a imagem do capítulo 3 de Daniel, essa imagem que você vê na tela, e de certa forma estamos na mesma situação. Daniel 3, versículo 1 diz: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e cuja largura era de 6 côvados. Ele a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Fim da citação. Agora, assim como o sistema de identidade digital de hoje, a estátua não apareceu da noite para o dia. Ela foi construída dia após dia, e Sadraque, Mesaque e Abednego podiam vê-la sendo erguida. E eles sabiam disso. Os convites haviam sido enviados pelos mensageiros para todas as regiões do Império Babilônico, convidando todos os líderes a comparecer. Eles sabiam o que estava por vir. Eles provavelmente viram as fornalhas sendo construídas ao lado daquela estátua. Isso não foi feito em segredo, foi feito abertamente. E isso significa que eles tiveram tempo para decidir com antecedência qual seria a resposta deles. Por isso prego isso hoje, para que comecemos a tomar essa decisão antecipadamente. Pelo que nós defendemos, o que é mais importante para nós. O que estamos dispostos a perder ou sacrificar neste mundo para garantir que permaneçamos no próximo. A estátua não foi construída da noite para o dia. Então, aqueles 3 jovens hebreus já haviam decidido, à medida que a estátua era erguida, como responderiam à coerção da consciência e à falsa adoração que seriam impostas quando a estátua estivesse completa. O rei, o arauto, proclamou em alta voz em Daniel 3, 4 a 6. A voz é ordenado, ó povos, nações e línguas, que, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da lira, da cítara, da harpa, do tambor e de todo o conjunto musical,
deveis prostrar-vos e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e adorar será imediatamente lançado numa fornalha de fogo ardente. Assim, Deus fez de Nabucodonosor o governante em assuntos civis, mas Nabucodonosor quer ser o governante tanto em assuntos civis quanto religiosos. E Deus nunca deu às autoridades civis o direito de governar em questões religiosas. As autoridades civis existem para regular o comportamento interpessoal, a segunda metade dos 10 mandamentos, mas não são autorizadas por Deus a regular os 4 primeiros mandamentos, que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti quanto a este assunto. Por quê? Porque somos responsáveis diante de Deus, não diante de você. A palavra Daniel significa Deus é o juiz, não Nabucodonosor. Quando você defende o que é certo, não precisa se justificar diante das autoridades civis. Você é justificado diante de Deus e Ele é o nosso juiz. Mas o texto continua dizendo: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei, que ele nos livre. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e não adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles observaram um sistema de coerção sendo construído e tomaram sua decisão antes que o momento da verdade chegasse. Eles estavam prontos para perder tudo em vez de desobedecer a Deus. Eles escolheram honrar a Deus e seus mandamentos acima das ordens dos homens, não importando as consequências. Eles estavam dispostos a aceitar a cultura do cancelamento, a demissão, a humilhação e até a execução em público. Eles estavam prontos para se tornarem pessoas inexistentes, rejeitadas por seu governo global, que certamente havia se voltado contra eles, e serem lançados na fornalha ardente. E naquele momento, na fornalha ardente, Jesus nunca esteve tão próximo daqueles discípulos quanto naquele instante. Como vamos sobreviver como pessoas inexistentes, excluídos de tudo o que este mundo tem a oferecer? Vamos reivindicar a promessa de Jesus em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando os discípulos vieram a Jesus em Mateus 24 e perguntaram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas, a destruição do templo, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? No final ali, Jesus conclui sua resposta em Mateus 28, dizendo: Aconteça o que acontecer entre a queda de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo, eu sempre estarei com o meu povo de forma pessoal. Se olharmos para nós mesmos é assustador. Mas temos essa história de Daniel 3 como um lembrete de que nunca estamos mais próximos de Jesus do que quando ele está conosco no fogo. Ele os livrou no fogo, a fé deles foi vindicada e Deus foi glorificado diante de todo o Império Babilônico. A promessa de Jesus àqueles discípulos é a mesma promessa para nós aqui hoje. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, não se curve diante dos homens, curve-se diante de Deus. Não defenda o erro, defenda a verdade. Não se contente com o hoje quando a eternidade está em jogo. E aconteça o que acontecer, que Deus seja glorificado por meio do nosso testemunho perante os homens e os anjos que observam, escolhendo o hoje e escolhendo a eternidade. Amém. Vamos encerrar com uma oração. Eis aqui o nosso Pai Celestial. Estamos observando a estátua de ouro que está sendo meticulosamente construída diante de nossos olhos. Pai, escutamos atentamente a linguagem, compreendemos perfeitamente o que virá da profecia. Pai, alguns vocês sepultarão antes que chegue esse tempo difícil. Mas, Pai, pela tua graça e misericórdia, eu gostaria de ver Jesus voltando. Quero estar entre aqueles que não clamam para que as pedras caiam sobre eles e os escondam do rosto daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, Pai. Quero estar entre aqueles que ficarão firmes e dirão: Este é o nosso Deus, a quem temos esperado. Então, Senhor, entre agora e aquele dia, dá-nos sabedoria e discernimento, e sabedoria para termos as prioridades certas em nossas vidas. Guia-nos no uso dos talentos e do tempo que Tu derramaste em cada uma de nossas vidas.
E, Pai, reivindicamos a promessa de Jesus de que não importa o quanto sejamos perseguidos, não importa o quanto sejamos transformados em pessoas insignificantes, reivindicamos a promessa de Jesus de que Ele estará sempre conosco até o fim dos tempos. Então, Pai, enche-nos agora com o Teu Espírito, guarda-nos com os Teus anjos, e que o amor, a graça e a pessoa de Jesus resplandeçam em tudo o que dissermos e fizermos. Em nome santo dele, oramos. Amém.